O aroma doce de pão fresco preenchia o ar da pequena padaria no centro histórico de Petrópolis. Beatriz Mendes da Costa, ou simplesmente Bia, como era conhecida por todos, ajustava cuidadosamente a disposição dos croissants recém-saídos do forno na vitrine das Sabores da Serra. Suas mãos, levemente marcadas por pequenas cicatrizes de queimaduras de forno, moviam-se com a precisão de quem conhecia cada centímetro daquele espaço. A padaria, instalada em um casarão histórico de arquitetura germânica, típica da região serrana do Rio de Janeiro, era mais que um estabelecimento comercial. Era a realização de um sonho cultivado desde a infância. Bia ainda se lembrava do dia em que, aos 8 anos, subiu em uma cadeira para ajudar sua avó a preparar um tradicional strudel de maçã. Foi naquele momento que descobriu sua paixão pela confeitaria. Através da vitrine, ela observava o movimento da rua, onde turistas e moradores locais transitavam sob as árvores centenárias que ladeavam as calçadas de pedra. O céu nublado e a temperatura amena, características do microclima da cidade imperial, criavam o cenário perfeito para uma xícara de café acompanhada de quitutes frescos. No entanto, por trás do sorriso gentil e da aparente tranquilidade, Bia carregava uma preocupação crescente. Nos últimos meses, o movimento da padaria havia diminuído consideravelmente. A crise econômica que assolava o país atingiu em cheio o turismo da região, e muitos estabelecimentos comerciais do centro histórico já haviam fechado suas portas. Em sua mesa de trabalho, escondida dos olhos dos clientes, uma pilha de contas se acumulava: fornecedores, aluguel, funcionários. Bia fazia malabarismos com os números, cortando despesas onde podia, mas mantendo intacta a qualidade de seus produtos. Jamais comprometeria o sabor e a tradição que faziam das Sabores da Serra um lugar especial. Marina, sua única funcionária que permanecera após os cortes necessários, percebia a aflição da patroa, mas admirava sua resiliência. "Dona Bia", dizia ela, "a senhora faz mágica com essas mãos. As coisas vão melhorar, você vai ver." Naquela manhã particular de junho, enquanto organizava as vitrines para mais um dia de trabalho, Bia refletia sobre as palavras de sua avó. "Na vida, minha filha, às vezes precisamos amassar a massa com mais força para que ela cresça melhor." Era com esse espírito que ela enfrentava cada dia, mesmo quando as perspectivas pareciam sombrias. A pequena sino da porta tilintou, anunciando o primeiro cliente do dia. Era Dona Clotilde, uma senhora que religiosamente comprava pão francês todas as manhãs. "Bom dia, minha querida." Sua voz carregava o sotaque característico dos descendentes alemães da região. "Hoje o cheiro está especialmente maravilhoso." Bia sorriu, genuinamente feliz em ver um rosto familiar. Enquanto separava os pães para sua cliente fiel, observou através da vitrine um homem parado do outro lado da rua. Vestido de forma simples, quase descuidada, ele olhava fixamente para a padaria. Seu semblante cansado e suas roupas gastas sugeriam que passava por dificuldades. Por um momento, seus olhares se cruzaram, e Bia sentiu algo inexplicável, uma mistura de compaixão e curiosidade. Aquele homem, aparentemente um morador em situação de rua, destoava do cenário turístico do centro histórico de Petrópolis. Enquanto Dona Clotilde se despedia com seu pacote de pães, Bia tomou uma decisão que, sem saber, mudaria completamente o rumo de sua história. Amanhã seguia seu curso normal, com alguns clientes esporádicos entrando e saindo da padaria. O aroma dos fornos continuava a perfumar o ar, misturando-se com a brisa fresca que descia da serra. Bia mantinha um olho nas fornadas e outro na rua, onde aquele homem misterioso permanecia, como se contemplasse algo além da simples vitrine de uma padaria. O relógio marcava pouco mais de 9 horas, quando Bia finalmente tomou coragem. Preparou uma bandeja com café fresco, pães ainda quentes e um pedaço generoso de torta de maçã, sua especialidade. Com um gesto delicado, pediu a Marina que cuidasse do balcão e saiu pela porta da padaria. O homem, ao perceber sua aproximação, pareceu momentaneamente desconcertado. De perto, Bia pode notar que, apesar das roupas simples e do aspecto cansado, havia algo em seus olhos. Um brilho de inteligência e dignidade que contrastava com sua aparência atual.
Bom dia, ela disse com um sorriso genuíno. Percebi que está aí há algum tempo e pensei que talvez gostasse de tomar um café conosco. O homem hesitou por um momento, como se ponderasse a oferta. Meu nome é Beatriz, mas pode me chamar de Bia. A padaria é logo ali e garanto que o café está fresquinho. Arthur, respondeu ele com uma voz surpreendentemente clara e educada. Muito gentil da sua parte, senhora Beatriz, mas não quero incomodar. Não é incômodo nenhum, insistiu Bia, já se virando em direção à padaria. Na verdade, me faria companhia. As manhãs têm sido mais tranquilas do que eu gostaria. Dentro da padaria, Marina observava a cena com uma mistura de surpresa e admiração. Sua patroa sempre teve um coração generoso, mesmo nos momentos mais difíceis. Arthur seguiu Bia até uma pequena mesa no canto, próxima à janela que dava para a rua de paralelepípedos. Enquanto servia o café, Bia notou que as mãos de Arthur, apesar do aspecto maltratado de suas roupas, eram bem cuidadas. Ele segurou a xícara com uma elegância natural que parecia fora de lugar em alguém que aparentava viver nas ruas. A senhora tem uma padaria muito bonita, comentou ele, observando os detalhes do ambiente. Essa arquitetura é típica da colonização alemã, não é? O prédio deve ter mais de 100 anos. Bia arqueou as sobrancelhas, surpresa com o conhecimento demonstrado. Sim, exatamente. O casarão foi construído em 1908 por imigrantes alemães. Sempre sonhei em ter minha padaria num lugar assim, cheio de história. A conversa fluiu naturalmente. Arthur demonstrava um conhecimento surpreendente sobre arquitetura, história e até mesmo sobre técnicas de panificação. Falava com propriedade sobre fermentação natural e diferentes tipos de farinha, deixando Bia cada vez mais intrigada. Esse pão está excepcional, elogiou ele, provando um pedaço do pão de fermentação natural. Posso sentir que usa uma massa madre bem maturada. Não é comum encontrar padarias que ainda mantêm esse processo tradicional. Ao longo da conversa, Bia compartilhou um pouco de sua história, o sonho de infância, as dificuldades atuais, a determinação em manter o negócio funcionando apesar da crise. Arthur ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando genuíno interesse. Sabe, senhora Beatriz, disse ele após um momento de silêncio contemplativo, às vezes a vida nos coloca em situações difíceis para nos ensinar algo importante. A verdadeira medida de uma pessoa não está em como ela age nos momentos de abundância, mas em como mantém sua humanidade nos momentos de escassez. As palavras tocaram fundo em Bia. Havia algo enigmático naquele homem, uma sabedoria que ia além de sua aparência atual. A manhã avançava, e mais clientes começavam a chegar para o horário do almoço. Arthur percebeu o movimento aumentando e se levantou para partir. Muito obrigado pela gentileza, disse ele com um sorriso sereno. A senhora me deu muito mais do que apenas um café da manhã. Volte quando quiser, respondeu Bia sinceramente. Será sempre bem-vindo. Enquanto o observava partir pela rua histórica, Bia não podia imaginar que aquele encontro aparentemente casual seria apenas o começo de uma extraordinária mudança em sua vida. Arthur Drummond, o misterioso homem que aparentava ser um morador de rua, guardava um segredo, que transformaria não apenas o destino das Sabores da Serra, mas de toda a comunidade ao seu redor. Durante a semana que se seguiu ao encontro com Arthur, Bia se pegou várias vezes olhando pela vitrine, esperando vê-lo novamente. Havia algo nele que não saía de seus pensamentos. Talvez a disparidade entre sua aparência simples e seu conhecimento sofisticado. Ou talvez a maneira gentil com que tratara a todos na padaria. Em uma tarde particularmente movimentada, enquanto organizava a cozinha após o rush do almoço, Bia recebeu uma visita inesperada. Helena Schmidt, uma influente colunista social do jornal local, entrou na padaria com seu característico ar de autoridade. O som de seus saltos altos ecoava pelo piso de madeira antiga enquanto se aproximava do balcão. "Beatriz, querida", exclamou Helena, ajustando seus óculos de grife. "Precisamos conversar sobre o Festival Gastronômico de Inverno. Você não pode ficar de fora este ano." O festival era um dos eventos mais importantes do calendário turístico de Petrópolis, reunindo os melhores estabelecimentos da região serrana. No ano anterior, a Sabores da Serra
havia conquistado o segundo lugar na categoria de panificação artesanal. Mas com a atual situação financeira, Bia sequer considerava participar. Helena, você sabe que adoraria participar, mas este ano... Bia hesitou, buscando as palavras certas. As coisas estão um pouco complicadas. A jornalista fez um gesto de descaso com a mão. Bobagem. Sua padaria é uma instituição do centro histórico. Além disso, ela baixou a voz, inclinando-se sobre o balcão. Dizem que os jurados deste ano incluem alguns dos maiores investidores do ramo gastronômico do país. Imagine as possibilidades. Marina, que limpava as mesas próximas, não pôde evitar ouvir a conversa. Aproximou-se timidamente do balcão. Dona Bia, e se usássemos aquela receita especial da sua avó? Aquele strudel que a senhora fez semana passada estava divino. As palavras de Marina despertaram algo em Bia. O strudel era mais que uma simples receita. Era um legado de sua família, passado por gerações desde que seus ancestrais chegaram da Alemanha. Sua avó sempre dizia que aquela receita carregava o sabor da perseverança. Vou pensar no assunto, respondeu finalmente, vendo o sorriso de satisfação se formar no rosto de Helena. Após a saída da jornalista, Bia dedicou-se a fazer as contas. O investimento necessário para participar do festival era considerável, mas talvez com alguns ajustes e economia extra fosse possível. Enquanto calculava, seus pensamentos foram interrompidos por uma movimentação incomum na rua. Um grupo de turistas se aglomerava em frente à padaria, fotografando o prédio histórico. Entre eles, Bia reconheceu alguns rostos do circuito gastronômico da cidade. Aparentemente, a fachada da Sabores da Serra havia sido incluída em um novo roteiro turístico do patrimônio histórico. Viu só, Dona Bia, comentou Marina, animada. É um sinal. A senhora não pode desistir agora. Naquela noite, depois de fechar a padaria, Bia permaneceu mais tempo que o usual, experimentando variações da receita tradicional de strudel. O aroma de maçãs e canela preenchia o ambiente enquanto ela trabalhava, perdida em pensamentos e lembranças. Foi quando notou um envelope que alguém havia deslizado por baixo da porta. Dentro, encontrou um cartão elegante com uma mensagem manuscrita. A verdadeira riqueza não está apenas no que possuímos, mas no que podemos oferecer ao mundo. Continue acreditando. O coração de Bia acelerou ao reconhecer a inicial. Seria possível que Arthur, o misterioso homem que conhecera dias atrás, estivesse de alguma forma conectado aos eventos que se desenrolavam? A caligrafia impecável e o papel de qualidade pareciam incompatíveis com a figura que ela conhecera. Guardando o cartão cuidadosamente em sua bolsa, Bia tomou uma decisão. Participaria do festival, acontecesse o que acontecesse. Algo lhe dizia que grandes mudanças estavam por vir e ela precisava estar preparada para abraçá-las. O Festival Gastronômico de Inverno se aproximava rapidamente e a Sabores da Serra fervilhava de atividade. Bia havia decidido apostar todas as suas fichas no evento, trabalhando incansavelmente para aperfeiçoar suas receitas. Marina, percebendo o momento crucial que viviam, passou a chegar mais cedo e sair mais tarde, sem nunca pedir nada em troca. Numa manhã particularmente fria, típica do inverno serrano, algo inusitado aconteceu. Um Mercedes-Benz preto estacionou em frente à padaria, chamando a atenção dos transeuntes. Do carro desceu um homem elegantemente vestido em um terno sob medida. Bia, que organizava a vitrine, quase derrubou uma bandeja de croissants quando o reconheceu. Era Arthur. Sua transformação era impressionante. O homem que antes parecia um morador de rua, agora emanava uma aura de sofisticação e poder. Seu cabelo estava perfeitamente aparado, e sua postura revelava anos de convívio com a alta sociedade. Ao entrar na padaria, o sino da porta anunciou muito mais que sua chegada. Anunciou o início de uma nova fase. Bom dia, senhora Beatriz, cumprimentou ele com o mesmo sorriso sereno de antes, mas agora emoldurado por uma aparência completamente diferente. Bia permaneceu momentaneamente sem palavras, tentando processar a transformação diante de seus olhos. Marina, que saía da cozinha com uma fornada fresca,
deixou escapar uma exclamação de surpresa. Acredito que lhe devo algumas explicações, disse Arthur, seu tom gentil quebrando o silêncio atônito que se instalara. Podemos conversar? Bia assentiu, ainda atordoada, e conduziu Arthur até a mesma mesa, onde haviam compartilhado café uma semana antes. A ironia da situação não lhe escapou. Meu nome completo é Arthur Drummond, começou ele, após se acomodarem. Sou presidente do Instituto Drummond de Desenvolvimento Social e proprietário de uma rede de hotéis. Há anos desenvolvo um projeto pessoal onde procuro conhecer pessoas e negócios de forma, digamos, mais autêntica. Ele fez uma pausa, observando a reação de Bia, que ouvia atentamente cada palavra. Quando encontro alguém especial, alguém que mantém sua humanidade e compaixão mesmo em tempos difíceis, procuro formas de apoiar e impulsionar seu trabalho. Então, aquele dia, Bia começou, mas Arthur completou seu pensamento. Foi um teste, sim, mas sua gentileza foi genuína, Sra. Beatriz. Você não apenas me ofereceu comida, mas dignidade e respeito, sem saber quem eu era ou esperar algo em troca. Arthur então abriu sua pasta de couro e retirou alguns documentos. Pesquisei sobre sua padaria, sobre sua história. Sei do seu talento, da sua dedicação e principalmente do impacto que você tem na comunidade. Gostaria de propor uma parceria. O plano que Arthur apresentou era ambicioso. Uma renovação completa das Sabores da Serra, preservando sua essência histórica, mas modernizando suas instalações. O Instituto Drummond entraria com o investimento necessário e Bia manteria total controle criativo e administrativo. Mas tem uma condição, acrescentou ele, seus olhos brilhando com entusiasmo. Quero que a padaria se torne um centro de treinamento para jovens da região. Podemos oferecer cursos de panificação, confeitaria e gestão de negócios. Transformar vidas através da gastronomia. Bia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Era mais do que jamais sonhara. Não apenas a salvação de seu negócio, mas a oportunidade de multiplicar o bem que sempre desejou fazer. E quanto ao festival, se perguntou ela, lembrando-se do evento iminente. Arthur sorriu. Ah, sim, o festival será apenas o começo. Tenho certeza que sua participação vai surpreender a todos. Na verdade, ele hesitou por um momento. Talvez eu devesse mencionar que sou um dos jurados este ano. A revelação atingiu Bia como um raio. Todas as peças começavam a se encaixar. O comentário de Helena sobre os investidores, o cartão misterioso, a inclusão repentina da padaria no roteiro turístico. Por que eu? Perguntou finalmente, sua voz embargada pela emoção. Porque você representa o que há de melhor no ser humano, Sra. Beatriz. Generosidade em tempos de escassez, perseverança diante das dificuldades e, principalmente, a capacidade de manter a dignidade e compaixão mesmo nos momentos mais desafiadores. A notícia da parceria entre a Sabores da Serra e o Instituto Drummond espalhou-se rapidamente por Petrópolis. Helena Schmidt dedicou uma página inteira de sua coluna social para contar a história da padaria que havia conquistado o coração de um dos empresários mais influentes da região. O pequeno estabelecimento do centro histórico tornou-se, da noite para o dia, o assunto mais comentado da cidade. As mudanças começaram de forma sutil, mas significativa. Arquitetos especializados em restauração de prédios históricos foram contratados para revitalizar a fachada do casarão, respeitando cada detalhe de sua arquitetura germânica original. No interior, equipamentos modernos foram instalados na cozinha, embora Bia tenha feito questão de manter seu antigo forno a lenha, onde ainda assava pessoalmente os pães mais especiais. Marina, que sempre acreditara no potencial da padaria, foi promovida a gerente de produção. Arthur insistiu que ela fizesse um curso de gestão financeira, pago pelo Instituto. Talentos precisam ser desenvolvidos, disse ele, ao perceber o dom natural da jovem para os negócios. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação dos novos fornos, Bia recebeu uma visita que a pegou de surpresa. Dona Gertrude Weber, uma senhora de 85 anos, conhecida por ser a guardiã das tradições germânicas da cidade, entrou na padaria apoiada em sua bengala antiga. Então é verdade,
disse ela em seu português carregado de sotaque alemão, observando as mudanças em andamento. A pequena padaria está se transformando em algo maior. Bia sentiu um frio na espinha. A aprovação de Dona Gertrude era como um selo de autenticidade para qualquer estabelecimento em Petrópolis. A senhora caminhou lentamente pelo espaço, tocando as paredes centenárias com suas mãos enrugadas. Minha avó trabalhou nesta casa, revelou ela, para surpresa de Bia. Era cozinheira da família von Schmidt, os primeiros proprietários. Ela me contava sobre os jantares elegantes, o aroma de pão fresco pela manhã. Seus olhos azuis brilharam com as lembranças. Agora me diga, menina, o que pretende fazer com todo este espaço? Com entusiasmo crescente, Bia compartilhou seus planos. As aulas de panificação para jovens carentes, o resgate de receitas tradicionais, a criação de um pequeno café no Jardim dos Fundos. Para sua surpresa, Dona Gertrude sorriu. Tenho algo para você, disse a senhora, abrindo sua bolsa antiga. De dentro dela, retirou um caderno de capa de couro, suas páginas amareladas pelo tempo. Este era o livro de receitas da minha avó. Todas as receitas originais que ela trouxe da Alemanha estão aqui. Inclusive, ela fez uma pausa dramática, a verdadeira receita do strudel imperial. Bia segurou o caderno com mãos trêmulas. Aquilo era mais que um livro de receitas. Era um pedaço da história de Petrópolis, um tesouro de sabores e memórias passado de geração em geração. Mas por que está me dando isso? Perguntou ela, emocionada. Porque você entende, respondeu Dona Gertrude simplesmente. Entende que não se trata apenas de fazer pão ou doces, é sobre preservar nossa história, nossa cultura. E agora, ela gesticulou para as mudanças em andamento. Você terá os meios para fazer isso da maneira certa. Naquela noite, após todos terem ido embora, Bia ficou até tarde estudando o caderno de receitas. Cada página revelava segredos culinários preciosos, anotações em alemão gótico que ela tentava decifrar com a ajuda de um dicionário. Em meio às receitas, encontrou uma foto antiga em sépia, mostrando um grupo de mulheres sorridentes em frente ao mesmo prédio onde agora estava sua padaria. Arthur, que havia passado para verificar o andamento das obras, encontrou-a absorta no caderno. Parece que recebeu um presente especial, comentou ele, notando sua expressão maravilhada. Mais que especial, respondeu Bia, mostrando-lhe a foto. É como se o passado estivesse me dando sua bênção para o futuro que estamos construindo. E que futuro será esse? Perguntou Arthur, sentando-se ao seu lado. Bia fechou o caderno cuidadosamente, um sorriso determinado em seu rosto. Um futuro onde cada pão que sair daquele forno carregará não apenas sabor, mas também uma história para contar. E mais importante, ela fez uma pausa pensativa, um futuro onde poderemos criar novas histórias, dar novas oportunidades. As palavras de Bia ecoaram pelo espaço vazio da padaria, misturando-se com os sussurros das paredes antigas, como se o próprio prédio aprovasse seus planos. Lá fora, as luzes do centro histórico de Petrópolis brilhavam suavemente e uma fina garoa começava a cair, típica das noites serranas. A semana do festival gastronômico finalmente chegou, trazendo consigo uma energia elétrica que contagiava toda Petrópolis. As ruas do centro histórico foram decoradas com bandeirolas coloridas e o aroma de quitutes diversos preenchia o ar. A Sabores da Serra, mesmo em meio à reforma, preparava-se para sua grande estreia sob nova direção. Na cozinha renovada, Bia e sua equipe, agora expandida com a contratação de 2 jovens aprendizes, trabalhavam incansavelmente nos preparativos. O caderno de receitas de Dona Gertrude havia se tornado sua fonte de inspiração, especialmente a receita do strudel imperial que ela planejava apresentar como carro-chefe no festival. Dona Bia, chamou Rodrigo, um dos novos aprendizes, sua voz carregada de preocupação. Acho que tem algo errado com a massa. Bia aproximou-se rapidamente da bancada onde o jovem trabalhava. A massa do strudel, que deveria estar fina e elástica, apresentava uma textura irregular. Com paciência, ela guiou as mãos inexperientes do rapaz, mostrando a técnica correta de esticar a massa. Vê só, explicou ela, demonstrando o movimento. É como uma dança.
precisa ter ritmo, delicadeza e, principalmente, respeito pela massa. Cada ingrediente tem seu tempo, sua personalidade. Marina, observando a cena enquanto organizava os cronogramas de produção, sorriu. Era exatamente por isso que Arthur havia insistido no projeto social. Bia não era apenas uma excelente confeiteira, mas uma educadora nata. No meio da tarde, Helena Schmidt apareceu para uma visita casual, claramente curiosa para ter um vislumbre dos preparativos para o festival. Seus olhos perspicazes registravam cada detalhe das mudanças em andamento. "Querida, isso está ficando absolutamente fabuloso!", exclamou ela, admirando o novo layout da área de atendimento. "Mas me conte", baixou a voz conspiratoriamente, "é verdade que Dona Gertrude Weber lhe deu seu famoso livro de receitas?" Antes que Bia pudesse responder, a própria Dona Gertrude entrou pela porta, como se tivesse sido invocada pela menção de seu nome. Nos últimos dias, a senhora havia se tornado uma presença constante na padaria, compartilhando histórias e supervisionando a preparação das receitas tradicionais. "Já está pronto?", perguntou ela, dirigindo-se diretamente à cozinha. Bia sabia exatamente do que ela estava falando, o teste final do strudel imperial. Com cuidado reverencial, Bia retirou do forno a última fornada de teste. O aroma de maçãs, canela e massa folhada preencheu o ambiente, arrancando suspiros dos presentes. Dona Gertrude cortou uma fatia com precisão cirúrgica, examinando cada camada antes de provar. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Helena e Marina prendiam a respiração enquanto os aprendizes observavam ansiosamente. Finalmente, um sorriso suave surgiu no rosto da matriarca alemã. "Perfeito", declarou ela simplesmente. "Exatamente como minha avó fazia." A aprovação de Dona Gertrude era tudo o que Bia precisava para confirmar que estava no caminho certo. Enquanto saboreavam o strudel junto com um café recém-passado, a conversa fluiu naturalmente para os planos futuros da padaria. "Soube que você vai oferecer cursos para jovens da comunidade", comentou Helena, já visualizando sua próxima matéria. "Sim", respondeu Bia, observando com carinho seus dois aprendizes que trabalhavam coordenados na cozinha. "Queremos que a Sabores da Serra seja mais que uma padaria. Queremos que seja um espaço de transformação, como nos velhos tempos", murmurou Dona Gertrude, seus olhos perdidos em lembranças. "Esta casa sempre foi um lugar de aprendizado e acolhimento." Ao fim da tarde, quando todos já haviam partido, Bia recebeu uma mensagem de Arthur. Ele não poderia aparecer pessoalmente devido aos compromissos com o festival, mas queria garantir que estava tudo pronto para o grande dia. "Mais que pronto", respondeu ela, olhando ao redor da padaria transformada. As paredes antigas agora abraçavam equipamentos modernos, mas o espírito do lugar permanecia o mesmo. Em cada canto havia um toque de história misturado com promessas de futuro. Na bancada da cozinha, o caderno de receitas de Dona Gertrude repousava aberto, suas páginas amareladas contando histórias de um passado que agora se fundia com o presente. Bia passou os dedos suavemente sobre as palavras escritas à mão, sentindo o peso da responsabilidade e a leveza da realização. O primeiro dia do Festival Gastronômico de Inverno amanheceu com uma típica neblina serrana cobrindo Petrópolis. O centro histórico havia se transformado em um verdadeiro parque gastronômico, com tendas elegantes, ocupando as principais ruas e praças. O aroma de diferentes pratos e quitutes pairava no ar, misturando-se com a brisa fria da manhã. Nas Sabores da Serra, a agitação começara ainda na madrugada. Bia, que mal conseguira dormir de ansiedade, chegou antes do sol nascer para começar a produção. Encontrou Marina já na cozinha, preparando as massas que precisavam de mais tempo de descanso. "Não consegui dormir", confessou Marina sorrindo nervosamente enquanto sovava uma massa de pão. "Fiquei pensando em tudo o que precisamos fazer hoje." O espaço da padaria havia sido dividido estrategicamente para o evento. A parte da frente funcionaria normalmente para os clientes regulares, enquanto os fundos foram transformados em uma elegante área de demonstração, onde Bia realizaria apresentações de receitas tradicionais ao longo do dia.
Rodrigo e Lucas, os jovens aprendizes, chegaram logo em seguida, trazendo consigo uma energia contagiante. Suas uniformes novos, presenteados por Arthur, ostentavam orgulhosamente o logo da Sabores da Serra, redesenhado para a nova fase da padaria. Trouxe uma surpresa, anunciou Lucas, retirando de sua mochila um pequeno quadro. Era uma fotografia emoldurada da antiga foto em sépia que Bia encontrara no caderno de receitas, agora restaurada digitalmente. Minha irmã trabalha com restauração de fotos. Achei que ficaria perfeito na área de demonstração. Bia abraçou o rapaz, emocionada com o gesto. A foto seria um lembrete perfeito da história que estavam continuando. Às 9h em ponto, Helena Schmidt chegou acompanhada de uma equipe de filmagem local. Querida, você precisa compartilhar sua história. O público vai adorar saber como tudo começou. Enquanto concedia a entrevista, Bia observava o movimento crescente na rua. Turistas e moradores locais começavam a circular, atraídos pelos aromas e pela atmosfera festiva. Do lado de fora, uma placa elegante anunciava: Demonstração de Strudel Imperial, 14s. Aprenda os segredos da tradicional receita alemã. A manhã transcorreu num piscar de olhos, com um fluxo constante de clientes encantados com as novidades. O momento mais tocante, porém, foi quando um grupo de adolescentes do projeto social recém-iniciado chegou para conhecer o espaço. Eram jovens de diferentes realidades, unidos pelo interesse em aprender o ofício da panificação. Semana que vem começamos oficialmente, explicou Bia ao grupo, mostrando os novos equipamentos. Vocês serão nossa primeira turma. Os olhos brilhantes dos jovens refletiam esperança e possibilidades. Entre eles, Bia reconheceu rostos que costumava ver nas ruas do centro, agora transformados pela perspectiva de um futuro diferente. Próximo ao horário do almoço, Dona Gertrude fez sua entrada triunfal, trazendo consigo um grupo de senhoras da antiga comunidade alemã da cidade. Suas vozes animadas misturavam português e alemão, enquanto admiravam as mudanças no espaço. Mantenha-se calma, aconselhou Dona Gertrude a Bia, notando seu nervosismo crescente conforme a hora da demonstração se aproximava. Lembre-se, não é apenas sobre a receita, é sobre a história que queremos contar. À medida que a tarde se aproximava, a expectativa aumentava. A área de demonstração estava completamente lotada muito antes do horário marcado. Entre os presentes, Bia identificou vários rostos conhecidos do circuito gastronômico, incluindo os temidos jurados do festival. Arthur chegou discretamente, misturando-se à multidão como mais um espectador. Seus olhos, porém, transmitiam uma confiança inabalável quando encontraram os de Bia. Com um aceno sutil, ele comunicou tudo o que ela precisava saber. Estava no caminho certo. Quando finalmente subiu ao pequeno palco improvisado para iniciar sua demonstração, Bia sentiu algo diferente. Não era mais apenas a dona de uma pequena padaria lutando para sobreviver. Era a guardiã de uma tradição, a ponte entre o passado e o futuro de sua comunidade. Bem-vindos, começou ela, sua voz surpreendentemente firme. Hoje vou compartilhar com vocês mais que uma receita. Vou compartilhar uma história que começou há mais de 100 anos, quando os primeiros imigrantes alemães chegaram a esta cidade trazendo consigo seus sonhos e suas tradições. A plateia ouvia em silêncio respeitoso, enquanto as mãos de Bia dançavam sobre a massa do strudel, demonstrando cada movimento com a precisão de quem conhece profundamente seu ofício. O aroma que começava a se espalhar pelo ambiente transportava todos para uma viagem no tempo, através de gerações de histórias e sabores. A demonstração do strudel imperial foi um sucesso retumbante. Enquanto a última fornada saía do forno, preenchendo o ambiente com seu aroma irresistível, os aplausos eram praticamente unânimes. Bia havia conseguido não apenas recriar a receita tradicional, mas também transmitir a emoção e a história por trás de cada ingrediente. O que aconteceu em seguida, porém, pegou todos de surpresa. Dona Gertrude, que assistira a toda a apresentação com olhos marejados, levantou-se de seu lugar e caminhou até o centro do espaço. "Tenho um anúncio a fazer", declarou ela, sua voz firme ecoando pelo ambiente. "Como muitos sabem, minha família tem guardado as tradições culinárias alemãs em Petrópolis por gerações. Hoje vi algo que me encheu de esperança
para o futuro dessas tradições. Ela fez uma pausa dramática, seus olhos azuis percorrendo a plateia. Por isso, decidi que a partir de agora, realizarei workshops mensais aqui nas Sabores da Serra, ensinando pessoalmente as receitas mais antigas e raras de nossa comunidade. A surpresa no rosto de Bia era genuína. Esta parceria inesperada significava mais que prestígio. Era um selo de autenticidade que nenhum dinheiro poderia comprar. Entre os presentes, um homem distinto tomava notas furiosamente. Giuseppe Martelli, o mais respeitado crítico gastronômico do país, raramente aparecia em eventos fora do eixo Rio-São Paulo. Sua presença no festival, mantida em segredo até então, causou burburinho imediato. "Extraordinário", murmurou ele, aproximando-se de Bia após a apresentação. "A senhora conseguiu algo raro no mundo gastronômico atual: autenticidade com inovação." O resto da tarde transcorreu como um sonho. A padaria não parava de receber visitantes, muitos deles fazendo questão de registrar seus nomes numa lista de espera para as futuras aulas com Dona Gertrude. Marina coordenava a equipe com desenvoltura, garantindo que nenhum cliente saísse sem ser atendido. No final do dia, quando o movimento começava a diminuir, Arthur reuniu todos os funcionários e colaboradores para um brinde surpresa. "Hoje não celebramos apenas o sucesso em um festival", disse ele, erguendo sua taça. "Celebramos o nascimento de algo maior, um espaço onde tradição e futuro se encontram, onde histórias antigas ganham nova vida e onde novos capítulos serão escritos." Foi neste momento que Helena Schmidt irrompeu pela porta, agitada e sorridente. "Vocês não vão acreditar", exclamou ela, brandindo seu tablet. "A matéria sobre as Sabores da Serra já é a mais compartilhada do festival. E tem mais. 3 grandes redes de hotéis acabam de fazer contato, interessadas em parcerias para fornecimento." Bia sentiu suas pernas fraquejarem ligeiramente. Era mais que sucesso comercial. Era a validação de um sonho, a prova de que seu instinto estava certo desde o início. Rodrigo e Lucas, os jovens aprendizes, observavam tudo com olhos brilhantes de admiração e esperança. Eles representavam o futuro que Bia tanto desejava construir. Um futuro onde a tradição não era apenas preservada, mas renovada e transmitida para novas gerações. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Marina baixinho com Bia, enquanto organizavam as últimas coisas do dia. "Como tudo isso começou com um simples ato de bondade." Bia sorriu, lembrando-se do dia em que oferecera café e pão a um aparente morador de rua. Aquele momento, aparentemente insignificante, havia sido o catalisador de uma transformação muito maior do que ela poderia imaginar. Lá fora, a noite começava a cair sobre Petrópolis e as luzes do centro histórico se acendiam uma a uma. A neblina típica da serra descia suavemente, envolvendo a cidade em seu abraço etéreo. Nas Sabores da Serra, o aroma de pão fresco ainda pairava no ar, misturando-se agora com promessas de um futuro brilhante. Arthur, observando a cena com satisfação, aproximou-se de Bia com um envelope nas mãos. "Ainda não terminamos", disse ele com um sorriso misterioso. "Na verdade, isto é apenas o começo de algo muito maior." O sucesso no festival gastronômico trouxe muito mais que reconhecimento para as Sabores da Serra. Nas semanas que se seguiram, a padaria tornou-se um verdadeiro ponto de encontro cultural no centro histórico de Petrópolis. O envelope que Arthur entregara naquela noite continha uma proposta ambiciosa: expandir o projeto social para outras cidades da região serrana. Em uma manhã particularmente movimentada, enquanto Bia supervisionava a primeira turma oficial do curso de panificação, uma visitante inesperada chegou à padaria. Christina Müller, uma renomada chefe alemã que estava no Brasil pesquisando sobre gastronomia de imigração, havia lido sobre a iniciativa em uma revista internacional. "É extraordinário o que vocês estão fazendo aqui", comentou Christina, observando os jovens alunos trabalharem com dedicação nas massas. "Vocês não estão apenas ensinando receitas, estão preservando nossa história." Entre os alunos, destacava-se Júlia, uma jovem de 17 anos que havia chegado ao projeto através de uma instituição social local. Suas mãos habilidosas já demonstravam um talento natural para a confeitaria fina,
e seus olhos brilhavam cada vez que aprendia uma nova técnica. "Sabe, Dona Bia", disse Júlia durante uma pausa, "antes de vir para cá eu não sabia o que queria da vida. Agora tenho um sonho, quero ser confeiteira e um dia ter meu próprio negócio." Marina, que supervisionava o treinamento dos novos funcionários, sorriu ao ouvir o comentário. Ela mesma era a prova viva de como oportunidades podiam transformar vidas. Agora, além de gerente de produção, estava cursando administração de empresas, com uma bolsa oferecida pelo Instituto Drummond. Dona Gertrude havia se tornado uma presença constante na padaria. Seus workshops mensais eram disputadíssimos, atraindo pessoas de diferentes partes do país. Mais que receitas, ela compartilhava histórias, tradições e memórias que mantinham viva a herança cultural dos imigrantes. "Vejam só", explicava ela a um grupo atento, enquanto demonstrava a técnica de trançar um pão típico alemão. "Cada movimento tem um significado. Este trançado, por exemplo, representa a união das famílias que vieram juntas para o Brasil." Um dia, durante uma reunião com Arthur para discutir a expansão do projeto, Bia recebeu uma ligação surpreendente. Era da Secretaria de Cultura do Estado. Queriam incluir a Sabores da Serra em um projeto de preservação do patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro. "É uma honra incrível", comentou Arthur após a ligação. "Mas não me surpreende. Você conseguiu criar algo único aqui, Bia. Algo que vai além da gastronomia." A padaria agora operava em horário estendido, com uma programação diversificada que incluía não apenas os cursos de panificação, mas também palestras sobre empreendedorismo, oficinas de educação financeira e até mesmo aulas de alemão ministradas por voluntários da comunidade germânica local. Helena Schmidt, que acompanhava de perto toda essa transformação, publicou uma nova matéria intitulada "Como uma padaria tradicional se tornou um centro de transformação social." O texto destacava não apenas o sucesso comercial do empreendimento, mas principalmente seu impacto na comunidade. "O mais interessante", escreveu ela, "é como a Sabores da Serra conseguiu equilibrar perfeitamente tradição e inovação, mantendo a autenticidade que a tornou especial enquanto abraça as mudanças necessárias para crescer." Numa tarde tranquila, enquanto organizava algumas fotografias para um mural que estava montando, Bia encontrou a antiga foto em sépia que havia descoberto no caderno de receitas de Dona Gertrude. Ao lado dela, colocou uma foto recente de sua equipe, incluindo os jovens aprendizes. O contraste entre as imagens contava uma história de continuidade e renovação. "É como um ciclo que se completa", observou Rodrigo, que havia se tornado um dos instrutores assistentes do programa social. "Aquelas mulheres na foto antiga plantaram as sementes que estamos colhendo hoje." No final daquela semana, Arthur chegou com mais uma surpresa. Uma equipe de documentaristas interessada em registrar a história da padaria e seu impacto social. "Eles querem mostrar como pequenas ações podem gerar grandes transformações", explicou ele. Enquanto conversava com os documentaristas, compartilhando suas memórias e aspirações, Bia percebeu quanto sua própria vida havia mudado desde aquela manhã em que decidira oferecer café e pão a um aparente morador de rua. O que começara como um simples ato de bondade havia se transformado em algo muito maior que ela jamais poderia imaginar. "E qual é o segredo do sucesso?", perguntou um dos documentaristas. Bia sorriu, olhando ao redor da padaria movimentada, observando os jovens aprendizes, os clientes satisfeitos, os professores voluntários. "Não existe segredo", respondeu ela. "Existe apenas a certeza de que quando abrimos nosso coração para ajudar os outros, o universo conspira a nosso favor de maneiras surpreendentes." A chegada da primavera em Petrópolis trouxe consigo uma onda de renovação para as Sabores da Serra. O jardim nos fundos da padaria, cuidadosamente restaurado, havia se transformado em um charmoso café ao ar livre, onde os clientes podiam desfrutar de suas iguarias em meio a canteiros de ervas aromáticas e flores coloridas. Foi neste cenário que Bia recebeu uma notícia que a deixou especialmente emocionada. Júlia, sua jovem aprendiz, havia sido selecionada para um programa de intercâmbio gastronômico na Alemanha. A oportunidade surgiu através de uma parceria
entre o Instituto Drummond e uma renomada escola de culinária de Berlim. Você abriu as portas do meu futuro, Dona Bia, disse Júlia, com lágrimas nos olhos, durante a pequena celebração organizada pela equipe. Quando entrei aqui pela primeira vez, nunca imaginei que poderia chegar tão longe. O sucesso do programa social havia inspirado outras iniciativas similares na região. Empresários locais, motivados pelo exemplo das Sabores da Serra, começaram a desenvolver seus próprios projetos de capacitação profissional. Arthur, satisfeito com os resultados, já planejava expandir o modelo para outras cidades. Vê como uma única ação pode gerar uma reação em cadeia, comentou ele durante uma reunião de planejamento. Sua padaria se tornou um exemplo de como negócios podem ser agentes de transformação social. Marina, que agora coordenava toda a parte administrativa, havia implementado um sistema de gestão que permitia acompanhar não apenas os resultados financeiros, mas também o impacto social do projeto. Os números eram impressionantes. Em menos de um ano, mais de 50 jovens haviam sido capacitados, com uma taxa de empregabilidade de 80%. O mais gratificante, explicava ela durante uma apresentação para potenciais parceiros, é ver como cada pessoa que passa por aqui leva consigo não apenas conhecimento técnico, mas valores que transformam suas vidas. Dona Gertrude, que continuava com seus workshops mensais, agora trabalhava em um livro que reuniria não apenas receitas, mas também histórias da imigração alemã contadas através da gastronomia. Bia havia sido convidada para escrever o prefácio. Querida, disse a senhora, entregando-lhe os originais para revisão, você não apenas preservou nossas tradições, mas deu a elas um novo significado. Mostrou que nossa cultura pode ser uma ponte para o futuro. Um dia, enquanto organizava alguns documentos em sua sala, Bia encontrou o cartão que Arthur havia deixado sob sua porta naquela noite crucial, há quase um ano. As palavras ainda ecoavam com a mesma força. A verdadeira riqueza não está apenas no que possuímos, mas no que podemos oferecer ao mundo. O aroma de pão fresco continuava a perfumar as manhãs do centro histórico, mas agora se misturava com o som de risadas, conversas em diferentes idiomas e o burburinho animado das aulas práticas. A Sabores da Serra havia se tornado muito mais que uma padaria. Era um espaço de encontros, aprendizado e transformação. Helena Schmidt, em sua mais recente coluna, havia captado perfeitamente essa essência. Num mundo cada vez mais digital e impessoal, a Sabores da Serra nos lembra da importância do toque humano, do valor das tradições e do poder transformador da generosidade. Numa manhã particularmente especial, Bia chegou mais cedo que o habitual à padaria. Queria preparar pessoalmente uma fornada de pães para a formatura da primeira turma completa do programa social. Enquanto suas mãos experientes trabalhavam a massa, seus pensamentos vagavam pelos acontecimentos do último ano. O prédio histórico, com suas paredes centenárias, parecia vibrar com uma energia nova. As antigas fotografias no mural contavam uma história de continuidade e transformação. Os aromas que emanavam dos fornos eram os mesmos de gerações passadas, mas agora carregavam consigo promessas de futuro. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Rodrigo, que havia chegado cedo para ajudar nos preparativos da formatura. "Como a senhora conseguiu transformar uma padaria em um lugar onde as pessoas encontram não apenas pão, mas também esperança." Bia sorriu, observando os primeiros raios de sol penetrarem pelas janelas históricas, iluminando o espaço com uma luz dourada. Lá fora, os primeiros alunos começavam a chegar, seus olhos brilhando com a mesma mistura de expectativa e gratidão que ela via todos os dias. "A verdadeira magia", respondeu ela, "está em perceber que cada pessoa que passa por aquela porta traz consigo um sonho. Nossa missão é simplesmente criar o ambiente onde esses sonhos possam florescer." O primeiro aniversário da nova fase das Sabores da Serra se aproximava e Petrópolis inteira parecia envolvida nos preparativos para a celebração. Bia, observando o movimento da padaria em uma manhã agitada, mal podia acreditar em quanto sua vida havia mudado em apenas um ano. A data escolhida para a comemoração não poderia ser mais significativa.
Coincidiria com a formatura da segunda turma do programa social e com o retorno de Júlia da Alemanha, onde havia completado seu intercâmbio com distinção. Dona Bia, chamou Marina, interrompendo seus pensamentos. A TV local quer fazer uma reportagem especial sobre o aniversário. E tem mais. A revista Gastronomia em Cultura quer fazer uma matéria de capa sobre nosso projeto social. O interesse da mídia não surpreendia mais. A Sabores da Serra havia se tornado um caso de sucesso estudado em universidades e citado em conferências sobre empreendedorismo social. O modelo desenvolvido por Bia e Arthur estava sendo adaptado para outras cidades, sempre mantendo sua essência, a combinação de tradição, inovação e responsabilidade social. Naquela tarde, durante uma das aulas práticas, algo especial aconteceu. Uma senhora idosa entrou na padaria, apoiada no braço de sua neta. Seus olhos percorreram o ambiente com curiosidade, até encontrarem a antiga foto em sépia no mural. "Meu Deus!" exclamou ela, aproximando-se da imagem. "Esta é minha mãe." Seu dedo trêmulo apontou para uma das jovens sorridentes na fotografia. Ela trabalhou aqui quando chegou da Alemanha, antes de se casar. A coincidência emocionou a todos. A senhora, que se apresentou como Hildegard, passou a tarde compartilhando histórias sobre os primeiros anos da padaria, quando o prédio ainda pertencia à família von Schmidt. Suas memórias preenchiam lacunas importantes na história que Dona Gertrude vinha documentando. "Vejam só", comentou Dona Gertrude, que estava presente naquele dia, "como o destino tem formas misteriosas de conectar as pessoas." Arthur, ao saber do ocorrido, teve uma ideia brilhante. Propôs criar um projeto de história oral, registrando os depoimentos de antigas famílias alemãs da região. Assim, explicou ele, preservamos não apenas as receitas, mas também as memórias e as histórias que fazem parte da identidade cultural de Petrópolis. A notícia mais emocionante, porém, chegou através de uma carta da Alemanha. A escola de culinária onde Júlia havia feito intercâmbio propunha uma parceria permanente com a Sabores da Serra. Todo ano, um jovem do programa social teria a oportunidade de estudar em Berlim. "É como se estivéssemos recriando a história", observou Bia, emocionada. Há 100 anos, eram os alemães que vinham para cá em busca de oportunidades. Agora, nossos jovens podem ir até lá, aprender e trazer novos conhecimentos. O impacto do projeto na comunidade era visível. Vários ex-alunos do programa social já haviam conseguido empregos em estabelecimentos renomados. Alguns haviam aberto seus próprios negócios e outros, como Rodrigo, haviam se tornado instrutores do programa. Uma tarde, enquanto preparava a massa do tradicional strudel para uma aula especial, Bia recebeu uma visita surpresa. Era Christina Müller, a chefe alemã que havia conhecido meses antes. Ela retornará ao Brasil, especialmente para participar das comemorações de aniversário. "Você criou algo extraordinário aqui", disse Christina, observando o movimento da padaria. "Conseguiu provar que é possível preservar tradições sem ficar preso ao passado, que podemos usar nossa herança cultural como ferramenta de transformação social." A preparação para a festa de aniversário mobilizou toda a cidade. Comerciantes locais, inspirados pelo exemplo das Sabores da Serra, organizaram uma feira especial no centro histórico. O evento incluiria apresentações culturais, workshops de gastronomia e um jantar beneficente, cujos fundos seriam destinados à expansão do programa social. Helena Schmidt, sempre atenta às boas histórias, publicou um artigo especial relembrando o dia em que uma jovem confeiteira ofereceu café e pão a um aparente morador de rua, sem saber que esse simples gesto de bondade mudaria para sempre não apenas sua vida, mas a de toda uma comunidade. "O verdadeiro sucesso", escreveu ela, "não se mede apenas por números em uma planilha, mas pelo impacto positivo que causamos na vida das pessoas. A Sabores da Serra é prova viva de que, quando unimos tradição com paixão e visão de futuro, podemos criar algo verdadeiramente transformador." O dia da grande celebração amanheceu com um céu excepcionalmente azul em Petrópolis. A neblina que normalmente cobria a cidade serrana havia se dissipado, como se a própria natureza quisesse participar da festa. O centro histórico estava decorado com bandeirolas coloridas
e o aroma de pães e doces recém-saídos do forno preenchia as ruas adjacentes a Sabores da Serra. Bia chegou à padaria antes do sol nascer, como fazia todos os dias. Mas naquela manhã especial, algo era diferente. Parada à porta do estabelecimento, permitiu-se alguns momentos de reflexão antes de entrar. O prédio histórico, com sua arquitetura germânica preservada, parecia mais imponente que nunca, como se também estivesse consciente da importância daquele dia. Dentro da padaria, cada canto contava uma história. O antigo forno a lenha, que ela fizera questão de manter, agora convivia harmoniosamente com equipamentos modernos. As paredes centenárias abraçavam tecnologia de ponta, criando um ambiente onde passado e presente se fundiam perfeitamente. A primeira a chegar, depois de Bia, foi Júlia, recém-chegada da Alemanha. Seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e gratidão enquanto abraçava sua mentora. "Trouxe uma surpresa", disse ela, retirando de sua mochila um pequeno pacote. Era um pão escuro, típico alemão, que ela havia aprendido a fazer durante seu intercâmbio. "Quero incluir esta receita no nosso cardápio. É uma forma de continuar a tradição, mas com um toque novo." Ao longo da manhã, a padaria foi se enchendo de pessoas especiais. Marina chegou cedo com sua família, orgulhosa de mostrar aos pais como havia crescido profissionalmente. Rodrigo e Lucas, os primeiros aprendizes, agora instrutores respeitados, organizavam os últimos detalhes da apresentação que fariam com a nova turma do programa social. Dona Gertrude apareceu pouco depois, carregando o primeiro exemplar de seu livro, recém-saído da gráfica. História e Sabor, Memórias da Imigração Alemã em Petrópolis, trazia na capa uma foto da Sabores da Serra e uma dedicatória especial a Bia. Arthur chegou discretamente, como sempre fazia. Observou o movimento com satisfação, vendo como seu investimento havia se transformado em algo muito maior que um simples negócio. A Sabores da Serra havia se tornado um modelo de como empresas podiam ser agentes de transformação social. A cerimônia de formatura da segunda turma do programa social foi especialmente emocionante. 25 jovens, vindos de diferentes realidades, receberam seus certificados sob aplausos entusiasmados. Entre eles, histórias de superação se misturavam com sonhos de um futuro melhor. "Quando entrei aqui pela primeira vez", discursou um dos formandos, "pensei que aprenderia apenas a fazer pão, mas aprendi muito mais. Aprendi sobre dignidade, sobre perseverança, sobre a importância de manter vivas nossas tradições enquanto construímos nosso futuro." Durante a celebração, Helena Schmidt revelou uma surpresa. A Sabores da Serra havia sido escolhida para representar o Brasil em um importante festival gastronômico na Alemanha. Era o fechamento perfeito de um ciclo, que começara com imigrantes alemães trazendo suas receitas para o Brasil. No final da tarde, quando as festividades atingiam seu ápice, Bia subiu ao pequeno palco improvisado para fazer seu discurso. Olhou para a multidão reunida, clientes fiéis, alunos, funcionários, amigos, e sentiu seu coração transbordar de gratidão. "Há um ano", começou ela, sua voz embargada pela emoção, "eu era apenas uma confeiteira tentando manter vivo um sonho em meio a dificuldades. Hoje, estou diante de vocês não apenas como proprietária de uma padaria, mas como parte de algo muito maior." Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Arthur na multidão. "Aprendi que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que podemos oferecer ao mundo. Cada pão que sai de nossos fornos carrega mais que ingredientes. Carrega história, tradição e, principalmente, esperança." O sol começava a se pôr quando a celebração chegou ao fim. A luz dourada do entardecer entrava pelas janelas históricas, criando um espetáculo de luz e sombras no interior da padaria. Bia permaneceu um pouco mais, saboreando a quietude que se seguiu à agitação do dia. Sozinha em sua cozinha, preparou uma última fornada de pães. O aroma familiar encheu o ambiente, misturando-se com as memórias do dia. Através da janela, podia ver as luzes do centro histórico se acendendo uma a uma, como estrelas surgindo no céu da serra. Em sua mente, ecoavam as palavras que sua avó costumava dizer: "Na vida, minha filha, às vezes precisamos amassar a massa com mais força para que ela cresça melhor."
Agora, finalmente, ela compreendia completamente o significado daquela antiga sabedoria. A Sabores da Serra havia se tornado mais que uma padaria. Era um símbolo de como pequenos atos de bondade podiam gerar grandes transformações. E enquanto o aroma do pão fresco se espalhava pela noite de Petrópolis, Bia sabia que este não era um final, mas o começo de muitas outras histórias que ainda estavam por vir.